Bom, a gente praticamente acabou de terminar de assistir a saga do anime Yu Yu Hakusho, acho que é assim que se pronuncia. E agora a gente vai falar as nossas meio que primeiras impressões, assim, de uma forma geral sobre a obra toda, assim, de bate pronto. Só acho que é bom a gente meio que se apresentar antes, né? Eu sou o Jurandir. Eu sou a Letícia. E nós somos o casal Jurantícia. Jurantícia. Tá. Eu acho que é melhor você começar apresentando os seus pareceres sobre a série, porque você já teve contato com ela antes. Essa é a sua segunda vez assistindo, essa daqui foi só a minha primeira e foi você que me recomendou pra assistir, então comece. Sim, eu já assisti Yu Yu outra vez, quando acho que eu tinha uns 12 ou 13 anos, faz um tempo, eu assisti a saga completa. É um anime bem curtinho até, tem 112 capítulos, cerca de 6 ovos. Ele tem 4 temporadas, anime curtinho, bem equilibrado, questão dos capítulos. E quando eu assisti, quando eu era adolescente, nossa, achei anime perfeito, assim, de cara. Zero falhas, né? Tinha adorado. Aí hoje, né, que a gente terminou a semana, né, de assistir tudo de novo, percebi como minha memória é péssima, porque muitas coisas eu tinha esquecido, muitas coisas mesmo. Mas é assim mesmo. E eu vi algumas falhas, continua sendo um anime maravilhoso, um dos melhores, muito bem produzido. Mas o que mais incomodou, que foi na primeira temporada, né? É as questões das lutas, que são muito travadas, né? Meio atravancadas, meio fala demais. Meio assim, não tem uma fluidez legal, né? No comecinho. Mas o bom é que depois o anime vai se autocorrigindo, vai melhorando e as lutas vão ficando mais interessantes. Isso é algo que eu não tinha percebido na primeira vez que eu assisti. Pode falar. Bom, das minhas primeiras impressões com o anime como um todo, assim, eu gostei bastante pelo fato logo de cara de já ser um anime curto, porque eu não gosto dessas coisas imensas que parecem que nunca vão acabar, nunca acaba, tipo um One Piece da vida, que, meu, não tem, simplesmente não tem necessidade, tá ligado? De ter uma história que tem começo e parece que não tem meio nem fim, tá ligado? Um meio infinito. Não, cara, tem como você contar uma boa história sem precisar se alongar demais, entendeu? Só falando basicamente o núcleo ali do negócio, o que interessa mesmo, né? Senão acaba virando meio que só encheção de linguiça. E o, o- os, os dois, assim, primeiros capítulos me impactaram positivamente bastante, porque eu tava esperando que seria um anime meio só porradaria, entendeu? Meio tipo Dragon Ball da vida. Não que Dragon Ball seja só isso, mas se sustenta tipo 95% só nas lutas, né? E o enredo fica um pouco meio em segundo plano. Já no Yu Yu não é tanto assim. Tem uma historinha ali acontecendo mais nitidamente, uma cronologia, e as lutas vão se complementando com o enredo. Mas claro, é um anime shonen de luta também, né? E a luta não fica em segundo plano, não. Na verdade, fica em primeiro plano também. Só que, por exemplo, fazendo esse comparativo com o Dragon Ball, eu achei que tem bem mais história, apesar de ser menor, entendeu? A trama parece ser um pouco mais trabalhada. E é um anime antigo também. E por mais que também, ainda falando das tramas, apesar de ser meio rústico, dá pra perceber que tem muita coisa que inspirou animes que são um pouco mais modernos. Tipo Naruto, né? Que, sei lá, pra mim vai ser sempre uma referência de anime, porque é o único, assim, que. Um dos poucos que. O único não, mas um dos poucos que eu realmente maratonei, do começo ao fim, e hypei pra caramba. Pelo início ali, pela questão da nostalgia que tinha de assistir no SBT e tal. E eu vi que por mais que seja o Yu Yu Hakusho seja um anime meio que arcaico
arcaico comparado com o Naruto mesmo, tem muita referência que o Akira Toriyama provavelmente se inspirou, né? Por exemplo, a questão lá da quando no primeiro arco o Kuwabara e o Suki eles vão lá participar do torneio da Genkai e toda aquela atmosfera ali do torneio é exatamente o Exame Chunin do Naruto, cara. Você vê várias referências ali. Claro que tem que assistir os dois para fazer esse paralelo, assim, de uma forma nítida. Mas fica bem claro que ele serviu ali em muitos aspectos para inspiração de animes que vieram posteriormente ao Yu Yu, né? Ah, sim, foi um anime que fez muito sucesso na época, né? E até hoje reverbera, vira e mexe. Vejo pessoas com camiseta. Você vai em algumas lojinhas assim, encontra algumas coisinhas, né? Até De uns fã. tiozinhos. Uns tiozinhos assim usando camiseta. Fez muito sucesso na época, tanto o anime quanto o mangá, né? E quando uma obra é legal, muitos autores tentam pegar inspirações, né? De partes bacanas e tal. Mas, enfim, falando um pouco mais sobre o anime em si, é bem interessante como desenrola. A questão dos personagens, todo personagem ali tem algo a mais, né? São densos, assim, tem histórias, passado, que você vê que vai sendo desenvolvida, né? No decorrer do anime. Mas outro ponto que também, um ponto negativo, é que algumas histórias, mesmo até o final, porque o final, ele é bem, assim, corrido, né? Pelo que a gente acabou lendo, o autor foi sendo pressionado, né, pela produtora para que acabasse de um jeito, ele queria que acabasse de outro. Aí eu fui tendo essa pressão, acabou fazendo meio corrido, então o final ele termina bem, assim, mas ficam algumas pontas que você não fica satisfeito. Como fã, né? Como fã você não fica satisfeito. Mas só isso que incomoda um pouco, mas nada que atrapalhe a história em si, nada que fica, nossa, estragou a história. Mas aquele não deu um ponto ali sem um nó, né? Ficou meio sem fechar algumas historinhas. É uma história que ficou bastante assim aberto, que precisava sim de uma conclusão. Foi o vínculo ali do Riei com a, Yukina, com a, a irmã dele. a Yukina, que é a irmã dele. Cara, tipo, basicamente quando você começa a ter um pouco mais de profundidade sobre a história do personagem, você vê que a sina da vida dele era essa, era encontrar o que sobrou da família dele. Que ele nasceu na Vila do Gelo e lá tem uma tradição, assim, genética, sei lá, que não nascem meninos. Tipo, elas são, tipo, várias Virgens Marias da vida, né? Elas dão à luz, assim, por espontaneidade ali, sei lá, baixa o Espírito Santo e elas ficam grávidas. Só que a mãe do Riei, parece que ela teve relação com um outro cara, O fisicamente mesmo. demônio das chamas, né? Ela com o Demônio das Chamas. Inclusive que ele não aparece em momento algum do anime. Que seria interessante mostrar um pouco do pai dele também. Que devia ser um personagem da hora. Enfim. E aí nasceu dois gêmeos. Um casal de gêmeos, né? Que é o Riei e a Yukina. Sendo o Riei herdando esse aspecto do poder de fogo e a Yukina tendo a característica padrão das mulheres do gelo, né? Herdou da mãe e tal. E aí a menina foi criada normal, só que a vila decidiu matar a mãe e jogar o menino no precipício, que é o Riei. E aí, só que ele sobreviveu à queda, tal, que ele já era poderoso desde recém-nascido. Enfim, e aí depois quando ele cresceu, o objetivo da vida dele era Encontrar a irmã, né? encontrar a irmã e se vingar da vila dele lá. Só que ele encontrou a vila em um determinado momento, lá já encaminhando pro final, no último arco. Alerta de spoilers, né? Spoiler obviamente vai ter aqui. Já está tendo. E ele encontrou lá a vila e ele, tipo, foi na intenção de se vingar lá da mulher que jogou ele, foi obrigado a jogar ele do penhasco, que era amiga da mãe dele. Só que ele hesitou e não acabou não matando. Tipo, ele viu que isso não vai me trazer nenhum benefício de fato, não vai se sentir
pleno com essa vingança. Enfim, e aí ele já sabendo, já tinha encontrado a irmã dele desde o segundo arco já, que é quando aparece o Toguro pela primeira vez. Que aliás o arco do Toguro em si, que é o arco lá do primeiro torneio, é o melhor que tem, a gente vai falar dessa parte. Mas basicamente é isso, tipo, ele termina esse lengo-lengo dele aí sem ele falar pra Yukina que eles são irmãos, e a menina também meio chonga e não percebe. Enfim, aí termina nessa putaria entre esses dois aí, tá ligado? Que acho que é algo que precisaria sim de uma conclusão de falar lá. Ele pegar a coragem e falar que eles são revelar, né, que ele é irmão dela e já era, entendeu? Pelo menos deixar essa porta aberta aí pra que algo uma relação mais transparente entre os dois ocorresse, né? Ah, sim. É, fica esse ponto meio chatinho, né? Que ninguém fica satisfeito, né, com essa história. E também a questão do relacionamento, né? Do Suki com a Keiko, que no final, óbvio, né? Eles acabam ficando juntos. Mas, assim, não foi bem desenvolvido, né? Ele é meio brutamontes, assim, não dá muita atenção pra ela, é meio bobinha. Então, relacionamento com certeza nesse anime, tipo, questão de romance é bem fraco. É quem espera que tenha algum tipo de romance pra agradar aí as meninas, não tem, gente, não tem romance. É bem esdrúxulo mesmo, na verdade chega até a ser meio besta, assim, ela ser tão apaixonada por ele, sendo que ele meio que nem, tá nem aí. Parece até ser meio tóxica essa relação dele. Tipo, É, ele maltrata ela em vários momentos e ela finge que, tipo, que vai revidar, que não se importa mais com ele, mas no fundo ela nunca larga de mão. ele é mó perverso, assim, fica brincando com ela, umas brincadeiras meio até, sei lá, meio desconfortável. De assédio. Aí, tipo, não fica um casal nada romântico. Ela é meio bobinha. E é isso, mas no final eles acabam ficando juntos, né? No final dá uma forçação de barra do caralho. Tipo, praticamente no último, penúltimo capítulo, alguma coisa assim. Que ele fala. Né, não chega a ser no último, né? Mas ele. Sei lá, uns 10 capítulos vai antes de acabar mesmo o anime, ele fala, eu vou lá pro mundo das trevas, volto daqui 3 anos, e aí quando eu voltar a gente vai se casar. Tipo, do mais absoluto nada. Não Sendo que existia. eles têm 14 anos. E tipo, nem existia realmente uma relação entre os dois, era uma coisa abestalhada, de parecer uma relação de dois irmãos que não se gostam direito, sabe? Meio morde a sopra. Acabou ficando meio forçado. Aí, tudo é que eles se beijam, né? Mas curiosidade, no próprio mangá, eles não se beijam. Só ficam juntos. Teve que dar uma forçadinha ali, mas ok, né? A gente engole. Até porque realmente não é um anime sobre romance, é um anime sobre luta. Tanto que tudo se resume à luta. Tipo, se a gente não sabe o que fazer, vamos partir pra porrada. Esse foi o último arco. É, Uma solução bem besta pra algo que, sei lá, talvez não precisasse ser dessa forma, entendeu? Depois, primeiro você vê assim, tem uma iminência de guerra pra acontecer ali, né? No último arco é sobre isso, que ele vai procurar o pai dele ali nas trevas quando ele descobre que ele tem o sangue ali dos demônios e que o pai dele é um dos reis lá do mundo das trevas e parece que vai ter uma guerra. E os três reinos ali vão se degladiar, se matar para ver quem é o mais fodão. Só que, na real, depois que você descobre mais sobre a história desses três reis aí que estão brigando, principalmente depois que o pai dele morre e fica só os outros dois lá, qual que é o nome dos outros dois, você lembra? é a Mukuro e o Yomi. Isso, a Mukuro e o Yomi. Aí você vê que, tipo, na real, eles são extremamente civilizados. Tem uma puta de uma história por trás ali também. Que, aliás, é algo que não é muito bem explorado também no anime. Acho que é mais no mangá. E aí você vê que, tipo, mano, na verdade dava pra ter resolvido isso conversando. Tipo, não precisava ter saído todo mundo na porrada. E mesmo quando saiu na porrada foi algo civilizado, assim, entendeu? Tipo, não foi realmente uma guerra. Foi um torneio ali, organizado e tal. Que foi ideia do Yusuke, né? Ele não organizou muito bem, mas o pessoal fez acontecer do jeito certo. Mas é claro que isso foi tipo uma forçação de barra, provavelmente pela pressão ali que o autor estava sofrendo para terminar logo o anime, e aí ele apelou pro arco que fez mais sucesso, provavelmente, do anime, que foi o arco do torneio do Toguro, né? Toguro e o Togurinho, que a gente fala.
Que, mano, ali realmente você sentia a aflição junto com os personagens, tá ligado? Você crescia junto com os personagens. É muito Quando, bom. quando eles iam lutar, você, pô, ficava naquela tensão também, com aquela ansiedade, frio na barriga. Tipo, é difícil fazer uma obra te fazer ficar imerso, assim, nesse sentido. Sabe, sentir o que os personagens estão sentindo, que é o objetivo, né? Muitas vezes de uma obra audiovisual, assim. É, essa do torneio do Toguro foi muito bom, porque eles iam lutar, eu tava ansiosa por eles, assim, eu sentia aquela energia, isso foi muito interessante. E isso, aliás, é algo que eu senti tanto na primeira vez que eu assisti, quanto na segunda. Essa empolgação, parecia que eu tava lá dentro. Eu até tive vários sonhos, uns dois, três, não foi? Que eu tava no torneio. De tão assim que entra na cabeça. É muito interessante. Isso foi algo brilhante. Algo tão simples, né? Tipo, nossa, um torneio. Mas foi feito num encaixe tão interessante que ficou muito bom. É, também eu vi isso daí como influência do Dragon Ball Z, né? Que eles metem torneio em tudo que é canto também. Mas aí eu não vou poder dizer com precisão quem é que veio primeiro, porque quem se inspirou em quem aí pra fazer isso. Se foi o Yu Yu que se inspirou no Dragon Ball, ou foi o contrário. Mas enfim, de qualquer forma, independente se o autor se inspirou em outro anime ou não pra fazer esse torneio, foi o melhor arco desenvolvido, né, na saga inteira, entendeu? Tanto que se o anime acabasse ali, cara, eu não reclamaria, entendeu? Tipo assim, claro que fica aquela sensação de que, tinha mais coisas pra explorar, ficou algumas pontas em aberto e tal, mas se acabasse não seria tão ruim, entende? Porque o que vem depois, que é o arco lá do Sensui, e por último esse daí do Torneio das Trevas, não são tão dignos quanto esse, entende? É porque esse arco do Toguro, ele foi muito interessante porque desde o começo ele colocou um objetivo, que era realmente acabar com o Toguro, né? Então, assim, o objetivo estava muito claro. Agora, nos outros arcos, o objetivo não estava tão claro assim. E foi muito alimentado isso, né? Do que ele é muito forte, que seria impossível. E a luta final é muito interessante. Do Yusuke com o Toguro, uma luta bem legal. Então, acho que isso que fez com que fosse o melhor, a melhor, assim, o melhor dos arcos, né? Mas pelo que eu fiquei sabendo, era pra ele ter terminado no terceiro arco, que é o do Sensui, quando acaba o do Sensui. Não ia ter o quarto arco, né, dos reis. Nem teria isso. Mas ele acabou sendo pressionado pra poder. Porque tava dando dinheiro, né? A produtora queria que criasse mais um. Mas não era pra acabar no do Sensui. Não sei como acabaria, porque óbvio foi feito. Acabou o terceiro arco para poder começar o quarto. Mas era pra ter acabado bem antes. Mas ficou bom mesmo assim esse final, não ficou ruim. Ter no quarto arco, né, dos grandes reis. Foi bem interessante porque mostrou o reino das trevas, né? Porque no terceiro arco não ia mostrar. Então foi legal ver esse outro lado, né, que eles falam tanto, né, o mundo das trevas. Aí você vê como é que é mesmo, é bem interessante. É. Bom, sim e não. Tipo assim, realmente foi interessante por mostrar essa outra parte de como funcionava mais a fundo, né? O mundo das trevas e tal. Só que acho que foi justamente pelo fato de ter sido muito corrido, sabe? Tudo aconteceu muito rápido, muito vai, acaba, vamos. Tipo, não deu tempo de se envolver mesmo com os personagens, não deu tempo de apreciar as coisas, assim, no timing que deveria ter sido. E fora isso também, né? De ficar algumas pontas abertas e não sei, acabar de uma forma tão bonitinha, tão final feliz que parece que é mesmo forçado, sabe? Meio fake, entende? Mas sei lá. De uma forma geral, eu acho que é um anime bom, sim, ainda mais pela época que foi feito, tals. Não é perfeito, ainda mais quando você não é mais criança e para assistir isso já adulto. Ainda mais eu que não tive essa sensação de nostalgia, assim, porque eu nunca tinha assistido antes, apesar de já ter ouvido falar, ter amigos que me recomendaram para assistir, mas eu acabei só assistindo depois de adulto. Então, pra mim, bateu totalmente no racional mesmo, assim, a princípio. Aí depois eu fui sendo engajado pelo emocional, mas com ressalvas, entendeu? Tipo, teve coisas que me pegaram bastante. Por exemplo, a suposta morte da Genkai, né? Que depois, mesmo ela tendo morrido de fato ali pelas mãos do Toguro, ela
faz um bate-volta lá no mundo espiritual, mas ela reencarna de novo no próprio corpo e tal. E isso daí, tipo, até chorei. Acho que foi o único capítulo que eu realmente chorei, assim, de cair lágrimas. É verdade, foi, eu acho que a parte mais triste mesmo foi essa da Genkai, foi bem pesada mesmo. Mas depois eles quebram isso porque ela volta. Então, esse negócio de você mata um personagem e importante e ele volta, dá uma quebra, assim, tipo, na seriedade do negócio. Tipo, perde a densidade. Parece que, assim, tipo, não importa que o tal personagem vai morrer. Ele vai ter um jeito que ele vai voltar. Vai fazer alguma maracutá, alguma macumba ali que ele volta. Então, tipo, você não fica mais com medo de algum seu personagem preferido morrer, entendeu? Nisso eu até concordo, porém, tipo, ela foi muito importante pro resto da trama. Não cativaram tanto ela no resto do terceira e quarta temporada. Quarta temporada ela mal apareceu. Mas ela foi importante, muito importante pra terceira. Não sei como eles fariam se não tivesse ela mesmo. Então, tipo, foi ok ela ter revivido, né? Voltado. Achei ok. Acho que poderiam ter mantido ela pelo menos morta de corpo, mas com o espírito dela ainda dando palpites no mundo espiritual, entendeu? Ela reencarnar, tipo, baixar às vezes no Pu, como é que é o nome dele? Pio. Pio. Reencarnar lá no Pio, como ela fez na luta do Toguro lá, sabe? Que o Pio veio pra mandar recado pra ele. Tipo, você vai esperar seus amigos morrer pra você realmente mostrar sua força total, não sei o que, pá. E a mensagem que o anime passa, eu acho, né? A filosofia do Yu Yu é tipo a questão da amizade acima de tudo, que você não pode deixar o poder te corromper, que a jornada é mais importante que o destino final. Uma coisa meio clichê também de anime shonen. Não achei que passa nenhuma grande filosofia assim, não. É só que é divertido mesmo de assistir. As lutas vão melhorando conforme o tempo. O auge pra mim chega no segundo arco mesmo do torneio do Toguro, no desenvolvimento de lutas. Não chega a ser perfeito também, acho que às vezes dá uma errada no time. Tem personagem que fala demais, mas pelo menos eles dão corrigidos em alguns pequenos detalhes que tinha muito no começo, que é bem perceptível, tipo que nem naquela luta a primeira luta do qual é que é o nome do personagem principal? Tem um problema com memória. Nossa, meu Deus. Do Yusuke contra o Riei, que ele, tipo, tem muito aquele negócio ele vai atacar por trás do personagem, sem ele tá vendo, e aí ele vai lá, eu estou aqui, vou dar um soco na sua nuca, e aí, tipo, o tempo que ele está anunciando o golpe é o tempo que o cara tem pra virar pra trás e, tá ligado, se esquivar, ou dar um contragolpe, tipo, isso é muito, sei lá, é característica de anime muito infantil mesmo, porque uma luta de verdade você não vai falar, estou aqui, haha, vou te acertar, você não perde tempo falando, você dá um socão, dá o seu golpe e já era, tá ligado? Eu acho que talvez eu não cheguei a ler todo o mangá, li algumas partes, mas talvez seja reflexo de que eles tentaram seguir muito fielmente algumas partes do mangá. E olha que o mangá, com certeza, ele é muito mais detalhado. Mas talvez em questão das lutas, né? Porque o mangá tá lá no desenho, tem que escrever, né? O que a pessoa tá pensando. Talvez eles colocaram isso muito seriamente no anime, coisa que não precisa, né? Que é audiovisual, você tá vendo, ele não precisa ficar falando o que ele tá fazendo. Então, acho que isso foi uma falha, mas que depois foi sendo corrigida. As lutas foram melhorando bastante. Talvez a pressa pro anime acabar tenha feito pra que as lutas fossem. Teve um desenvolvimento bem legal depois. Bom, pra finalizar a minha parte com relação à conclusão do anime, eu acho que é um anime que vai deixar saudade, mas sendo bem crítico assim, eu acho que, se tratando em um anime de luta, as lutas são muito viciadas em poderzinho, assim, sabe? Tipo, eu sou mais forte porque eu vou tirar um poder aqui do meu cu e ficar mais fodalhão que você. O único personagem que salva essa questão de, do nada eu vou ficar mais fodalhão, é o Kurama, que pra mim eu acho que é o melhor personagem, tanto em questão de densidade psicológica, na história dele, a forma como ele se coloca e principalmente as lutas, cara. As lutas do Kurama geralmente são as melhores. Ele parece ser um personagem mais delicado, assim, lutando. Ele tem poder da natureza, assim, né? Tipo, rosas, flores. É mais essas coisas, assim, de ervas e flores, né? Que ele usa. Ele não é muito porrada, né? Ele não é tanto de descer a porrada, descer o soco. Mas aí que tá, justamente por ele ter uma luta que não é
tanto assim contato físico, apesar dele ter um chicote ali de rosas, de como é que é, de espinhos, né, da rosa. Ele usa muitas vezes o trunfo dele na luta mesmo pra ganhar, pra dar aquele fatality no adversário. São coisas assim que é muito estratégia mesmo, entendeu? Tipo, é um plot twist dentro da luta ali. O que faz ele ganhar, muitas vezes é uma coisa inesperada ali, tipo alguma erva venenosa que ele plantou dentro do corpo do adversário em algum momento ali que passou despercebido. No próprio anime ele fala, né? Tem uma luta que o Riei pega e fala assim, o Kurama ele analisa muito antes. Isso. Ele até às vezes se deixa apanhar assim um pouco, às vezes cair algumas ciladas, pra poder analisar o poder do inimigo, a força, a agilidade, pra ele poder implantar alguma plantinha, uma estratégia, meu. O cara pensa antes de fazer. Tanto é que uma das que é mais interessante, que é a luta dele com o Togurinho, que é sensacional, né? O Togurinho é imortal, né? O cara sempre tá revivendo, né? Se corta ele em pedaços, ele se reconstrói e fica vivendo. E ele consegue implantar nele uma planta, né? Que vira um bicho, né? Que causa no adversário uma ilusão. Então, o Togorinho tá lá, ele pensa que tá lutando, mas não, é uma planta que tá sugando ele. Só que como ele é imortal, a planta suga ele, o sangue dele, e ele tá vivendo. Então, tipo assim, é um eterno sofrimento. E isso foi um golpe de mestre, meu, porque realmente, o que você vai fazer com uma pessoa que é imortal? Ficar picotando ela? Não, ele vai se reconstituir. Então ele prendeu o cara numa ilusão, tipo, como uma planta. Isso foi bem interessante, essa luta. Muito louco. Esses personagens mortais, quando vão lutar com personagens imortais e vencem, sempre tem que ter uma estratégia, porque se for só na base da porrada, não sai nada. Você fica ali batendo e o cara, tipo, não dá em nada, entendeu? Por exemplo, se fosse o Yusuke lutando contra esse cara, ele já não conseguiria. Apesar dele supostamente ser o protagonista e o mais forte do anime, ele não ia conseguir bater o cara, ele não ia conseguir vencer. O Riei, que também é super forte, não dá, meu. Essas pessoas têm que usar realmente alguma coisinha a mais ali. Isso que é bem legal. E entre outras diversas lutas dele também usa muita inteligência ali, principalmente as plantas. Depois desse torneio aí do Toguro, eles até passam por um pequeno arco onde a Genkai tenta treinar eles para eles desenvolverem uma percepção menos corporal de luta e desenvolver algo mais intelectual mesmo ali, sabe? Tanto que quem se dá bem nesse treinamento aí, que é uma emboscada que a própria mestra Genkai planeja para eles, é o Kurama. Porque é o único que tem um intelecto mais trabalhado. O resto ali age no impulso, age na loucura, não pensa direito no que vai fazer, acaba caindo em armadilha besta e muitas vezes não consegue concluir uma luta porque não teve concentração ali mental ou então, por exemplo, os poderes deles são muito baseados de todos os personagens, no caso, todo esse universo gira em torno da espiritualidade, né? Então, como que você vai desenvolver uma espiritualidade forte, sendo que você não tem foco também, você não trabalha o seu intelecto ao mesmo tempo, sabe? A sua percepção, a sua sensibilidade, tipo, como que você vai ter uma espiritualidade forte só partindo pra força física, pra porrada. Então acho que também, não sei, faltou um pouco mais de sensibilidade no anime pra trabalhar. Acho que essa questão de você atingir um patamar maior através de trabalhar o próprio espírito, né? Não só trabalhar o corpo, a força física, né? Malhar e dar soco em árvore, num saco de pancada. Um outro momento que eu achei muito digno do anime, que acaba salvando até algumas partes ruins, além dessas que a gente já citou como partes boas, teve outra dentro do arco do torneio do Toguro, que foi antes da luta do Yusuke com o Toguro, antes da Genkai morrer também, que foi quando ela passou os poderes dela pro Yusuke, e aí, tipo, ela passou a força vital dela ali direto pro corpo dele, e a troco dele ficar, tipo, sofrendo ali dentro de uma caverna, com tanto uma dor física quanto provavelmente espiritual também, para tentar absorver essa força absurda, a doutrina, né, que eles chamam.
A troca dele ficar ali, tipo, sofrendo pra caramba, tá ligado? Tipo, cuspindo sangue e se debatendo por, tipo, um longo período, entendeu? Essa questão dele superar a dor contínua para conseguir realmente administrar a doutrina de poder da Genkai, pra mim foi algo, assim, bem simbólico até, tipo, trazendo, sei lá, algum aspecto, assim, dessa questão por exemplo, do budismo, que é uma forma de espiritualidade da vida real e diz que através da meditação, de uma forma grossa, a gente consegue também superar, entre outras coisas, o próprio sofrimento humano. Não superar no sentido de que você nunca mais vai sofrer, mas quando você sofrer, e vai sofrer em alguns outros momentos da sua vida, você saber administrar a dor de uma forma mais saudável, de uma forma melhor, mais apropriada. Entendeu? Eu confesso que eu interpretei de outra forma. Interpretei mais como evoluir dói, sabe? Tudo que for pro seu bem, pra você crescer, dói. Se não tá doendo, você não tá evoluindo, entendeu? Então, isso é bem interessante, bem bacana. Até a hipertrofia do Toguro dói. Tanto que tem a frase que ficou bem marcada pra gente no final, quando ele perde a luta pro Yusuke, que ele até fizeram até um meme, né, no YouTube também, com essa frase dele, que ele fala que ele tinha chegado, ele tem esse negócio de porcentagem com a força dele, tipo, ai, eu estou usando 10% da minha força pra lutar com você, 50%, 100%, e tem uma hora que ele chega no 100% da força contra o Yusuke, e aí dentro desse 100%, ele fala que tava usando só 80%, e agora, depois que ele sentiu a força do Yusuke, que vale a pena pra ele usar o 100% do 100%. Aí começou a usar os 300%. Pra uma matemática meio Dilma Rousseff da vida, tá ligado? E tá. E depois, quando ele perde pro Yusuke, ele fala uma frase que é muito boa, que ele fala assim, eu usei eu fiz uma força violenta pra conseguir chegar no meu 100%, mas mesmo assim, parece que vocês humanos conseguem usar, tipo, 120% se for pra proteger. Ele falou que os seres humanos conseguem ultrapassar os 300%. Que 300%, minha filha? Ele não fala de 300%, não. Você que tá inventando a história da carochinha. Ele não sabe, ele não entendeu a própria porcentagem dele. Ele não sai do 100%, entendeu? Pra se referir pro próprio poder dele. Ele fala, eu estou usando 100%. Aí depois ele fala, não, mentira, é só 80% do meu 100%. Aí ele fala, agora eu vou usar 100% do meu 100%. Basicamente isso. Daí depois que ele perde, ele fala, eu usei uma força violenta aqui, papapá. Mas o Yusuke mesmo assim ganhou de mim. Vocês, quando vão proteger os seus amigos, os seus entes queridos, as pessoas que importam pra vocês, vocês conseguem usar mais do que os meus 100%. Vocês conseguem usar 120%. Enfim, é só uma, né? Uma analogia pra dizer que pra proteger quem você ama, você Se esforça mais, né? Não que, tipo, é realmente uma realidade matemática ali. É só realmente uma coisa figurada. É isso. Tem mais alguma consideração? Não, só isso mesmo. Então, fechou. Qualquer coisa, a gente aí grava mais alguma coisa sobre isso outra hora, talvez, ou não. Mas acho que finalizou por aqui. E agora tem a série, né, da Netflix, do Yu Yu Hakusho. E a gente que lançou esse hype do Yu Yu Hakusho, e antes da série começar a ser falada, a gente já tava começando a assistir Yu Yu, coincidentemente, e já tava gravando um vídeo sobre isso. A gente gravou, acho que só um ou dois. Acho que foram dois. Foi um falando das minhas primeiras impressões, né, como assistindo realmente a primeira vez e ela reassistindo. A gente tinha assistido só um ou dois capítulos. E depois a gente falou sobre aquele arco lá daquele... Foi o final do torneio da Genkai, que ele lutou contra aquele maluco lá de cabelo vermelho, que crescia. Esqueci qual que é o nome dele. Sim. E aí a gente falou as nossas impressões sobre aquele capítulo específico. O Lando. Contra um inimigo Lando, enfim. E agora, bom, finalmente a gente finalizou. Tem mais alguns ovos pra assistir. E a série que eu realmente não sei se eu tô tão afim assim de assistir. Confesso que eu não tô tão hypado, mas fiquei curioso pra ver como que eles fizeram live action disso, né? Enfim, bom, é isto. Fechou.